Olá, olá Brasil! Como estão? Ótima terça-feira! Terça-feira é dia de vencedores e perdedores aqui no canal. Se você não está inscrito, você é um vacilão. Você vai se inscrever agora. Estou fazendo hipnose, que nem... Como chama aquele cara aqui no programa da Eliana? Não é Uri Geller. Que falava, dorme, dorme. Fábio Puentes, dorme, dorme, dorme. Você vai se inscrever. Vamos lá, vencedores e perdedores. Estou cafeinado, obviamente. Vamos começar com os vencedores. Mas antes tem o cupomzinho de desconto. Esfriou em várias cidades aqui do Brasil. Não sei como que tá em Portugal, em Moçambique, em Angola, outros países que falam português, mas aqui no Brasil tá um pouquinho frio. Então, usa esse cupom que o André tá colocando aqui na tela, CURTE7, para você ter 7% de desconto neste moletom aqui e em outros. Tem de todos os times, menos os Cowboys, porque o Jerry Jones não deixa. Mas tem todos os outros 31 times, entre lá em esporteamerica.com.br. Bom, feito o nosso querido merchan, vamos lá. Vencedores, vamos começar com o Davante Adams, que a gente sabe que pode ser que seja trocado para os Jets, né? Tem aquela nuvem, mas enquanto isso potencialmente não acontece, os Raiders conseguiram uma grande virada no talento do Gardner Minshew, mas também no talento do Davante Adams, que teve recepções simplesmente maravilhosas nesse jogo, passou das 100 jardas, e mostra que ainda é um grande recebedor da liga, mesmo que não tenha um quarterback de primeira ou segunda prateleira. Eu brinco muito que o Gardner Minshew é o Josh Allen dos pobres, ou o Golimar do... Se você comparar, né, que eu fiz essa comparação do Malik Willis e do Lamar, grande vídeo, inclusive, tem o Rivaldo Sai Desse Lago, para quem não assistiu. Se você quiser se aprofundar nos clipes indianos, tem o Rivaldo Sai Desse Lago também. Mas o Gardner Minshew incorporou a sua melhor versão no segundo tempo e, claro, foi ajudado pelo Davante Adams. O meu segundo vencedor, e atenção ao nome, porque o sobrenome estará do outro lado da coluna. O Jim Harbaugh é um vencedor. Tenho o meu ceticismo em relação ao sistema ofensivo dos Chargers? Sim, eu tenho. Eu acho que em 2024, como eu já falei algumas vezes, o viés terrestre tão forte não é adequado, na minha visão, para você competir contra grandes quarterbacks e grandes sistemas aéreos. Essa é a minha visão, mas contra times mais frágeis, esse tipo de abordagem, que New England está tendo também, esse tipo de abordagem vai te impedir de colapsar muitas vezes. E o que aconteceu nos últimos anos nos Chargers? Colapsos, derrotas que não eram para acontecer, e o Los Angeles Chargers está 2-0, a dignidade sem dúvida voltou. Não acho que os Chargers competem pelo Super Bowl, ou mesmo ainda não colocaria o time nos playoffs, mas fato é que correndo bem com a bola, com o J.K. Dobbins, com a linha ofensiva fazendo um bom trabalho, inclusive o Joe Alt fez um grande trabalho na semana passada contra o Max Crosby, eu consigo ver mais dignidade nesse time, e acho que é o que o torcedor gostaria de ver, né? Depois de tantos colapsos com o Brandon Staley, depois de, enfim, palhaçadas que o Brandon Staley fez, tipo colocar o Khalil Mack para marcar o Tyreek Hill e etc. Isso aconteceu, tá? Isso aconteceu. Semana 1 do ano passado. Eu acho que o Jim Harbaugh tem que sair como vencedor. Poderia colocar o Greg Roman também. Agora, vamos ver os Chargers contra times que passam melhor a bola e tudo mais, o que vai acontecer, tá? Mas nessa semana, nessas 2 semanas, eu acho que a gente tem que colocar o Jim Harbaugh aqui. O torcedor dos Chargers certamente está feliz com isso. Nosso terceiro vencedor é o Derek Carr, porque era um quarterback bastante desacreditado por maior parte das pessoas. Eu também não tinha expectativas tão maravilhosas, mas fato é que esse sistema do Slowick, ó, o Slowick tá em Houston, do Clint Kubiak, que o Slowick também é meio que da árvore do Kyle Shanahan, ou Instituto Kyle Shanahan. O Clint Kubiak talvez esteja salvando eu não sei se é a reta final da carreira do Derek Carr, né, porque ele foi draftado em 2014, mas talvez o terço final da carreira do Derek Carr. E você vê o Derek Carr entrando em ritmo, soltando a bola rápido. Os Saints estão anotando pontos nas primeiras jogadas, nas primeiras campanhas, o que é um sinal de um ataque bem desenhado. E essas jogadas nesse sistema shanahistíco, Bill Walshístico, costumam ser desenhadas com antecedência, né? Tem um script das primeiras jogadas do jogo, isso é um excelente sinal. Eu ainda quero ver o Derek Carr em jogos mais apertados no final, lembrando que das 2 vitórias, uma foi contra o pior time da NFL, que é o Carolina Panthers, mas de qualquer forma eu acho que a gente tem que olhar o Derek Carr de maneira um pouco diferente neste ano, porque ele está num sistema muito mais adequado do que tinha ano passado com o Pete Carmichael. E vale lembrar que o Derek Carr terminou a temporada bem melhor do que começou, né? Talvez muita gente tenha assistido só o início da temporada, esse Derek Carr aí é horroroso, já era, mas no final da temporada até que a coisa andou, né? E agora, Chris Olave, Rashid Shaheed em profundidade, Alvin Kamara destruindo, poderia estar nos vencedores também, mas eu vou colocar o Derek Carr porque o Kamara nunca foi considerado um running back ruim, né? O Chris Olave, menos ainda, um wide receiver, todo mundo já fala, não todo mundo, mas já se falava do Rashid Shaheed em profundidade.
Mas o Derek Carr não. O Derek Carr é a peça que mais tomava pedra nesse elenco, no ataque, e tá rendendo. Nosso quarto vencedor é um coletivo, são os kickers. Porque cada vez mais a gente vê kickers impressionantes na NFL. Ka'imi Fairbairn, Brandon Aubrey, só para citar dois nomes. O Harrison Butker, com um chute, venceu o jogo contra Cincinnati. Então, a gente está numa era que, de repente, um chute de 50 jardas, que há 20 anos na NFL era uma coisa de louco e que no college é quase impossível dos caras acertarem, mas a gente está numa era que na NFL esses chutes meio que estão entrando automático. Cairo Santos em 48, 50 jardas, flow. Brandon Aubrey para 60 jardas, pode ser que entre. Então, é realmente impressionante a safra de kickers que a gente está tendo na NFL hoje em dia. Claro que a safra de quarterbacks é fantástica, de wide receivers, mas de kickers está muito legal. O nosso quinto vencedor é o Coluna do Meio. Coloca a zebrinha aí, André, porque a zebrinha galopou com força, que me lembra a música Galopeira, que eu não vou cantar aqui para não estourar o ouvido de ninguém. Galopé! Não vou fazer isso. Inclusive ontem no Liga a gente cantou Convite de Casamento, hein? Que canção maravilhosa. Eu vou abrir esse parênteses. É muito específica essa música. Ela com certeza isso aconteceu com o cara. O tempo passou, ele sofreu calado, não deu pra tirá-la do pensamento, ele queria dizer que estava apaixonado, recebeu o convite do casamento com letras douradas num papel bonito. É muito específica essa parte. Chorou de emoção quando acabou de ler, no cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. E o meu grande ponto é, e o que aconteceu na prorrogação? O que acontece depois que o cara recebe isso? Ele vai, invade o casamento, numa cena digna de último capítulo da novela da Globo, ele fica em casa chorando, tipo, perdi o amor da minha vida, ela vai casar com outro, esse casamento acaba acontecendo, mas termina em traição ou divórcio. Eu queria uma parte 2 dessa música. A parte 2 dessa música poderia ser uma sequência tão boa como Poderoso Chefão 2. Eu queria. Mas voltando, as zebras galoparam aí nessa... Como que eu fui de zebra pra galopar, pra galopeira, pra sertanejo, pra Gian Giovanni? Não sei. As zebras galoparam nessa semana e a gente teve muitas, né? Os Raiders contra os Ravens, os Saints contra os Cowboys, só pra citar algumas aí, né? Então, eu escrevi alguma outra coisa aqui, mas eu não tô... Ah, os Saints eram zebra contra os Cowboys, né? Ah, não, já falei Saints. Enfim, foram várias zebras nessa semana, o que me quebrou nos palpites, aliás, né? Eu fui 8-8 nessa semana, graças a Deus não foi aí campanha negativa, mas a gente tá tendo bastante zebra na NFL. Já abriu na quinta-feira com uma zebra, né? Os Bills eram zebra contra os Dolphins nas bolsas de apostas, então tá uma temporada bastante imprevisível nesse aspecto. Outro vencedor, embora tenha perdido o jogo, mas a gente tem que falar dele, é o Aidan Hutchinson, que tá jogando muita bola, viu? O Aidan Hutchinson perdeu o jogo, os Lions perderam o jogo, também por conta do Jared Goff, já falo sobre ele, mas ele acumulou 4 sacks e meio e 5 pressões. O Baker Mayfield ainda tá com o perfume do Aidan Hutchinson com certeza absoluta. Então, é um jogador que a gente tem que destacar, talvez seja menos badalado que outros da posição, como o Myles Garrett, como o Nick Bosa, como outros tantos, né? O TJ Watt, claro, que também começou muito bem a temporada, mas o Aidan Hutchinson está fazendo um trabalho simplesmente formidável nessa linha de Detroit, acaba sendo derrotado, mas tem que estar nos vencedores aqui. Meu sétimo vencedor é a comissão técnica dos Packers, nos dois lados da bola. O Matt LaFleur fez um plano de jogo para não expor o Malik Willis, correu com a bola como se não houvesse amanhã. Do outro lado, o Gus Bradley é um piadista, porque era evidente que os Packers iam basicamente só correr com a bola e os Colts não fizeram ajustes, sobretudo no segundo tempo, com a defesa sendo engolida. E no lado defensivo, o que aconteceu? Os Packers recuaram muitas vezes com 2 safeties e falaram, Anthony Richardson, você não vai conseguir a big play. Esquece, você não vai conseguir. Você pode tentar, mas você não vai conseguir. E no lado dos perdedores eu te conto o que aconteceu. Mas foi um trabalho excelente da comissão técnica dos Packers nesse jogo. Parabéns, Matt LaFleur, sou fã. Meu oitavo vencedor é o Sam Darnold. Não foi uma partida, uau, que partidaça. Teve uma interceptação bem feia, inclusive, na Red Zone. Talento do Fred Warner aparecendo, poderia estar o Fred Warner nos vencedores, mas o Sam Darnold conseguiu a lei do ex dessa rodada, né? Não teve o Russell Wilson efetivamente sendo lei do ex, mas teve o Sam Darnold, que venceu o seu ex-time. Ele era reserva em São Francisco na temporada passada. Eu acho que o Darnold, você não pode deixar ele pensar muito. Se ele tiver um alvo na primeira leitura dele, potencialmente aberto, criando separação, plou. Foi o que aconteceu no touchdown de 97 jardas do Justin Jefferson. Se ele tiver que pensar muito, ele vai espalhar farofa ou ele vai ser sacado. Por conta disso, eu ainda não consigo confiar tanto assim em Minnesota. A defesa me surpreendeu positivamente, diga-se, né? Jonathan Renard fez um grande jogo, só para citar um exemplo. O Harrison Smith foi importante na quarta descida de São Francisco, quarta para gol. Mas o Sam Darnold, queira ou não,
tem que ser um vencedor. Os wide receivers de Seattle são vencedores, claro, o DK Metcalf, mas principalmente o Jackson Smith-Njigba, que fez uma primeira partida bem tímida contra Denver e agora apareceu. Os dois dinamitaram aí a secundária dos Patriots, que tinha feito um bom jogo na semana passada contra o Cincinnati Bengals. Muitos torcedores de Seattle pedem pra gente colocar esse trio de recebedores entre os melhores da NFL e nessa semana, certamente, o corpo de wide receivers de Seattle esteve entre os melhores. Paralelamente, o Geno Smith acho que talvez pode ser considerado um vencedor, até porque era uma necessidade o jogo aéreo, porque estava jogando contra uma defesa boa contra a corrida sem o Kenneth Walker, então precisaria aparecer o jogo aéreo e ele apareceu aí nesse jogo, Seattle vencendo na prorrogação. O nosso 10º vencedor, Kyler Murray, vai aparecer em outro vídeo, tá? Fiquem tranquilos. É o Marvin Harrison Jr. Será que eu chamo o Marvin Harrison de Marvin Pai? Tipo, Ney Pai e Neymar? Porque eu vou começar a me confundir, cara. Marvin Harrison Pai. Eu vou falar Marvin Harrison Pai. Ele é um dos melhores wide receivers aí dos últimos 30 anos, né? Tá no Hall da Fama, jogou com o Peyton Manning. E o seu filho... Nossa, eu me sinto muito velho falando essas coisas, cara. O filho do cara... Ai, tô ficando idoso. E tem vários filhos aí na NFL, né? Tem o Asante Samuel Jr. E pior que os caras colocam Jr. no nome deles. Pra escancarar que eu tô idoso. O Marvin Harrison Jr. mostrou o seu valor depois de ser pouco acionado na semana 1. Foram 4 recepções para 130 jardas, 2 touchdowns, mostrou explosão, mostrou como ele é muito polido, como ele é muito pronto e como a gente esperava que ele poderia ter uma temporada de 1000 jardas. Eu ainda acho que ele vai ter uma temporada de 1000 jardas. Muito respeito a esse ataque de Arizona, a defesa é problemática sim, mas o ataque de Arizona mostrou potência neste jogo. A defesa de Pittsburgh também mostrando potência. Se a gente fizesse... Vamos voltar no tempo. Na Segunda Guerra Mundial, por conta de vários jogadores da NFL indo para o front, alguns times tiveram que se virar. E a gente teve uma fusão Card-Pitts. Os Cardinals, que na época jogavam em Chicago, com os Steelers. Se a gente tiver o ataque de Arizona com a defesa de Pittsburgh, é candidato ao Super Bowl. Mais um jogaço dessa defesa, tudo bem, que foi contra um quarterback calouro, etc, etc. Mas não é só porque pegou aí um time mais frágil. O Pittsburgh Steelers tem uma das melhores defesas da liga, o TJ Watt é fantástico. E a gente viu mais uma vez conseguindo pressionar bastante o oponente. Mais um jogo cedendo menos de 14 pontos, mais um jogo cedendo menos de 14 jardas. Marcas incríveis aqui. Você amassar um adversário que é mais frágil num dado lado da bola também é uma medida de grandeza. Então, meu parabéns ao Mike Tomlin e à defesa dos Steelers. O ataque ainda me preocupa, tá? E por fim, meu último vencedor é a secundária do Cincinnati Bengals, que fez um trabalho muito bom, tanto quanto em 2021 na final da Conferência Americana. Mas em parte ela também é perdedora, porque foi uma falta estúpida na 4ª para 16. Faltou falar, se bem que a primeira interceptação foi do linebacker. Mas a segunda interceptação foi fantástica, né? A secundária dos Bengals conteve o Patrick Mahomes boa parte do jogo, né? Por isso eu coloco ela nos vencedores, mas claro, teve a falta, então há de ser feito o contexto. Eu não vou colocar o Joe Burrow nos vencedores aqui, embora eu gostaria, porque queira ou não, ele perdeu o jogo e o time tá 0-2, né? Ele teve um fumble, que muita gente aponta como um problema na partida, mas, cara, daria pra colocar o Joe Burrow nos vencedores, sendo muito sincero. Daria porque, sem o T. Higgins e muitas dobras em cima do Ja'Marr Chase, ele encontrou ali o Al Jr., encontrou o Mike Gesicki, os tight ends, o Gesicki produziu bastante, então até daria pra colocar o Joe Burrow aqui, mas do jeito que o jogo terminou, tal, fica difícil colocar ele nos vencedores definitivamente. Vamos aos perdedores. O primeiro é o Vic Fangio, que chegou agora para ser coordenador defensivo de Filadélfia, e a secundária foi problemática na última campanha, que rendeu aí a vitória para... ou penúltima campanha, né, porque teve a interceptação do Jalen Hurts, que rendeu a vitória para o Philadelphia Eagles. André, meu querido editor, estou te dando trabalho a mais aqui, são 12 perdedores, mas vamos colocar adicionalmente o Jalen Hurts aqui como bônus, porque o Jalen Hurts, ele está mostrando na temporada passada e nesta, na minha visão, muitas limitações como passador. Ontem era de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, e meio que no início da partida, no primeiro tempo, eu fiquei olhando assim, cara, esses safeties de Atlanta, isso aí pode dar ruim. Falei, bom, vamos assistir. E deu ruim, num passe pressionado ele cospe a bola, é interceptado e mata qualquer oportunidade aí de Filadélfia voltar à frente. Foram várias mudanças de placar aí, de liderança nessa partida. Me incomoda o Jalen Hurts pós-snap. Isso é algo que eu estou falando há algum tempo, me incomoda bastante aí, às vezes, a falta de progressão e falta de antecipação. Eu acho sim que o Jalen Hurts tem limitações como passador. Há de ser feito contexto,
que o A.J. Brown não jogou. Mas e aí? Se o A.J. Brown não jogar, vai ser uma interceptação pro jogo? As interceptações dele no Brasil na semana passada e essa interceptação derradeira, elas não podem acontecer. Os Eagles conseguiram vitória na semana passada muito por conta do Saquon Barkley. Agora nesta, acabou não tendo como, né? Então 1-1 para Filadélfia, Dallas agradece. Meu segundo perdedor é o John Harbaugh. Eu não acho necessariamente que o Lamar Jackson sai como perdedor dessa partida, mas por que o John Harbaugh eu coloco como perdedor? A informação da ESPN é a seguinte: esta é a quarta partida desde 2019 que o Baltimore Ravens entra liderando por 10 pontos no último quarto e perde. Cara, por que isso acontece com tanta frequência com o Baltimore? E outra coisa, tem que abrir o olho aqui, porque desde que os playoffs foram expandidos para 7 times por conferência em 2020, nunca tivemos um time 0-3 chegando na pós-temporada. Pode ser que Baltimore seja o primeiro, caso perca para Dallas na semana que vem. Eu sei que os Cowboys estão num momento esquisito, mas Dallas é um time com talento. Então não dá para garantir uma vitória de Baltimore. Se Baltimore perder na semana 3, lembrando que os Bengals pegam os Commanders, a defesa dos Steelers está aparecendo, a defesa dos Browns jogou bem contra o Trevor Lawrence, daqui a pouco eu falo sobre isso. Gente, vai ficar complicado. O Lamar Jackson, inclusive, é o primeiro MVP a começar 0-2 desde 2002 com o Kurt Warner. Mas, se tem dois times que eu acredito que possam começar 0-3 e ainda assim ir para os playoffs, esses times são Cincinnati e Baltimore, porque tem grandes quarterbacks no Lamar Jackson e no Joe Burrow, mas olho nisso. Meu terceiro perdedor, eu prometi que ia falar sobre isso e agora eu vou falar. Os Packers recuaram bastante marcando em zona no fundo do campo e o Anthony Richardson falou: dane-se! Dane-se! Meu braço é forte! Mas não é assim que funciona, né, amigo? Não é assim que funciona. A terceira interceptação não conta, tá? Mas a primeira e a segunda, foi Hail Mary. A primeira e a segunda, a primeira é uma jogada que tem um safety no fundo do campo, que em termos táticos a gente chama de middle of the field closed, ou seja, meio do campo fechado, e mesmo assim ele forçou um passe entre as hashes no meio do campo, mereceu ser interceptado. A segunda interceptação foi um cover two, um tampa two na verdade, que ele confiou no espaço entre os dois safeties e os linebackers, e ele confiou que o braço dele é tão foda que ele ia conseguir completar aquele passe. E tava uma janela minúscula e não precisava ter arriscado. Blow, foi interceptado também. Ele mordeu a isca. A defesa dos Packers falou: vem, Richardson, vem, força passe pra cacete. E aí deu ruim. Então ele sai como perdedor aqui. Richardson, no college você conseguia fazer essas coisas. Na NFL você não vai conseguir, não. Que cacetes que eu escrevi aqui, velho. Defesa de... minha letra tá trágica. Pouls? Defesa de Dallas. A defesa de Dallas sai como perdedora. Poderia sim bater bastante no Dak Prescott, mas como eu falei no Semana NFL ontem, ele é um partícipe nesse colapso. Ele dirigiu o carro até o banco pro assalto. Ele não entrou no banco. Quem entrou no banco é Mike McCarthy, com a pressão baixa do time, a defesa com mais um colapso, porque muito se fala sobre o Dak Prescott, mas a gente tem que bater um pouco também nos colapsos defensivos de Dallas. Isso aconteceu no passado contra os Bills, eles foram engolidos. Isso aconteceu contra os Packers nos playoffs, não é de hoje. E não dá pra colocar toda a culpa no Mike Zimmer, porque ano passado com o Dan Quinn isso também acontecia. Isso também aconteceu. Aconteceu contra a Arizona, sem o Kyler Murray no início do ano. Então, me preocupa bastante, porque a qualquer momento Dallas tem um colapso. Não é só o Dak Prescott. Não é só o Dak Prescott. O ponto sobre o Dak é que parece que qualquer adversidade ele se acanha. É um festival de checkdowns e campanha morrendo em field goal. Eu fui ver na câmera tática, ele perdeu alvos no primeiro tempo ontem. Ele perdeu alvos. A impressão que me passa, e foi um jogo muito parecido. E a primeira interceptação não foi culpa dele, tá? A segunda foi, mas a primeira não. Mas é um jogo muito parecido nesse aspecto com o jogo contra Green Bay, que o adversário tá amassando ofensivamente e aí você vê um Dak Prescott sem sintonia, meio que tipo atordoado, assim, sabe? E tem um esporte que eu gosto muito, que faz tempo que eu não assisto com frequência, e teve um inscrito aqui no canal que fez esse comentário. Tem certos jogadores, e o esporte é o boxe, tem certos jogadores que não conseguem jogar nas cordas. Tem certos boxeadores que são excelentes, mas eles não conseguem, quando estão nas cordas, se recuperar. A impressão que me passa é que o Dak Prescott é um desses lutadores, que quando ele está nas cordas, ele não consegue se recuperar. E a defesa de Dallas, em certa medida, também. Inclusive, senhor Trevon Diggs, que tal virar wide receiver? Porque cornerback não é só interceptar, tá? Informação importante.
Seguindo. Sim. Poderia colocar o Caleb Williams, mas o Caleb Williams soltou a bola bem mais rápido nesse jogo, especialmente no primeiro tempo. A linha ofensiva de Chicago tem muito mais talento do que ela está jogando. Ela não é uma linha ofensiva terrível como ela se apresentou nesse último domingo. O Caleb Williams foi pressionado até não poder mais. E não foi pressionado simplesmente porque ele estava segurando a bola 3, 4 segundos. Não foi isso. A linha ofensiva fez um jogo péssimo. Além da questão dos bloqueios, abrir espaço para o jogo terrestre e faltas. Foi um festival de faltas da OL dos Bears. Isso não pode acontecer. Então, não é só o Caleb Williams. Sim, o Caleb Williams teve seus problemas. A segunda interceptação, uma janela... A mesma coisa que eu falei para o Richardson, eu vou falar para o Caleb Williams. É uma janela que no college ele teria. Na NFL, não. Na NFL, o jogador de secundária vai se recuperar e vai conseguir cortar a linha de passe ou interceptar. Então, especialmente em zona naquele caso. Mas a linha ofensiva dos Bears aqui é a grande perdedora nesse ataque. Tá? Não é, na minha visão, o Caleb Williams, que não foi maravilha. Não tô passando pano não, tá? Não tô satisfeito com o que eu tô vendo do Caleb Williams. Mas a minha expectativa nunca foi de Caleb hipotético, de 4.000 jardas, de Bears nos playoffs, vocês estão ligados disso. Mas acho que nesse ponto, acho que a linha ofensiva precisa ser mencionada mais do que o Caleb. Nosso sexto perdedor é o glorioso câmbio automático. Jared Goff, ele tá regredindo em alguns aspectos. Sem meu play action eu não consigo. Fui atrás dos números no Next Gen Stats. Sem play action, o Goff tem 4.9 jardas por passe, 1 touchdown e 3 interceptações. Pressionado também é a mesma coisa de sempre, né? Quem assiste aí nosso conteúdo faz tempo, quem me acompanha sabe do que eu tô falando faz muito tempo. E na semana passada o Bill Belichick falou: se pressionar o Jared Goff, ele espana. Ele espana. A interceptação foi assim. Horrível. E a 4ª-8 é sacanagem. Eu queria muito ainda poder fazer análise tática aqui no canal, a gente não tem mais os direitos, mas eu fui ver na câmera tática, o Jameson Williams, ele abre uma rota em L para fora, uma out, do lado direito. O Goff tem como primeira leitura nessa jogada o Sam Laporta, ele trava no Laporta, aí chega a pressão e ele entra em piloto automático. Tô sendo pressionado, válvula de escape, e aí ele solta a bola pro Jeremy Gibbs, numa 4ª-8, um passe de 4 jardas, que seria quase impossível o Jeremy Gibbs chegar na primeira descida. Sendo que do outro lado do campo, o Jameson Williams estava no confronto favorável, porque a defesa estava recuando para a endzone, e ele abriria, talvez até para conseguir o touchdown com as jardas após a recepção. Esse foi o tipo de jogada que resume quem é o Jared Goff. O Jared Goff, com o pocket limpo, com play action rodando, tudo lindo e maravilhoso. Mas quando tem pressão, quando não tem play action, quando o adversário está com o jogo pau a pau, quarta, sabe? Ele trava. O nosso sétimo perdedor é o Trevor Lawrence. Eu estava me lembrando do processo de draft e se tinha uma coisa que a gente ficava procurando, era muito louco isso, era pelo em ovo, ficava procurando coisa no tape do Trevor Lawrence, pensando em um cara chegando na NFL, claro, que ele poderia ter problemas. E eu me lembro muito que algumas vezes ele se enrolava contra blitz em Clemson, mas era uma coisa muito superficial, muito, sabe, mais feeling, que eu olhava assim, ele se enrolou. Curiosamente, não sei se o Jim Schwartz pensou nisso, mas Cleveland mandou blitzes em situações bem oportunistas. Contra blitz, 4 de 9, 2 sacks e 5 jardas por passe teve o Trevor Lawrence. Ele se embananou. É bem verdade que a linha ofensiva dos Jaguars, ela não é boa. Eu não acho ela boa. E já foi um pouco problema no passado. Mas o Lawrence é outro quarterback que está me passando a impressão que ele se acanha. E é uma grande defesa de Cleveland. Mas esse 0-2 do Jacksonville Jaguars, ele me incomoda. O Trevor Lawrence não tem uma temporada de 30 touchdowns ainda. E era uma coisa que a gente esperava. Ao mesmo tempo, o Tennessee Titans não é um time ruim. Ele está 0-2, mas não é um time ruim. Não é ruim como Carolina, por exemplo. O Indianapolis Colts tem uma vitória e uma derrota. Também não é um time ruim. Aliás, desculpa, tem 0-2. Perdeu para Houston. Não é um time ruim. E o Houston Texans tem 2-0. Então, é hora de Jacksonville acordar. Antes que seja tarde. E mais uma vez, a temporada do Trevor Lawrence começando ruim, né? A gente fala muito do Joe Burrow, tal, que isso acontece em Cincinnati, mas em Jacksonville também é um pouco frequente. Meu oitavo perdedor, eu poderia bater do Bo Nix, mas eu vou bater no Sean Payton. Por quê? Eu não gostei de algumas chamadas aqui, e ele arcou com o risco de ter um elenco frágil e draftar um calouro e colocar esse calouro em campo, certo? Até agora, o que a gente viu na pré-temporada, e eu falei que era maquiagem,
que a gente viu na pré-temporada, ele soltando a bola rápido, tal, contra os reservas, lindo, maravilhoso. Mas o Bo Nix sob pressão tá trágico. O Bo Nix para mais de 10 jardas está trágico. Isso significa que Bo Nix é um bust? Não, não significa. Não significa. Mas as minhas expectativas em relação ao Bo Nix, elas estão ainda abaixo do que eu esperava. Eu não estava muito empolgado na época do draft, mas está abaixo. O Bo Nix está perdido em campo. E se ele é pressionado, ele está atordoado. E ele não está conseguindo lidar com a pressão na NFL. Está sendo coisa demais para ele. Então, eu vou colocar um pouco na conta do Sean Payton, porque teve algumas chamadas nesse jogo que eu não gostei. E claro, vamos lembrar aí que foi um jogo contra uma grande defesa. Mas, gente, o Bo Nix tem 39% de passes sob pressão nos 2 primeiros jogos. É muito pouco. O Sean Payton vai ter que proteger um pouco esse calouro. Mesmo que isso signifique uma chance menor de vitória. Por quê? Porque o Bo Nix é o futuro do time. E os Broncos não vão ganhar nenhuma partida de playoff neste ano. Eles não vão para os playoffs. Não tem como com esse time. É para além do Bo Nix a situação. Então, meu Brasil, o Sean Payton vai ter que proteger o Bo Nix. E aí eu quero ver o que vai acontecer. O nosso nono perdedor é o Patrick Mahomes? É o Patrick Mahomes. Foram 2 interceptações e a primeira foi um erro que o Mahomes não costuma cometer. A segunda foi muito mérito da secundária, uma jogada digna de Odell Beckham Jr., mas também não tinha muita janela ali. Foi um dos piores jogos do Patrick Mahomes que eu me recordo de ter assistido. Então, mesmo tendo vencido o jogo, o Patrick Mahomes está elegível para o troféu que a gente vai fazer no ESPN League, inclusive. Teve alguém que sugeriu isso aí num comentário, eu achei fantástico, a gente vai fazer no League. Se você sugeriu, coloca aí nos comentários, por favor, para a gente dar os créditos. Mas sem mentir, hein? Sem mentir, porque Deus castiga. O Patrick Mahomes ele é muito elegível ao troféu Você Não É o Patrick Mahomes dessa semana. Sabe quando o quarterback faz uma estripulia, assim, tipo o Zach Wilson fazia toda hora, que o Zach Wilson ele tinha certeza que ele era o Patrick Mahomes. É o Patrick Mahomes. Mas é só um jogo. Tá tudo certo, né? Então talvez a única vez que o Patrick Mahomes vai estar nos perdedores aqui do Vencedores e Perdedores. E esse quadro existe para ir além dos placares, né? O Aidan Hutchinson nos vencedores, o Patrick Mahomes venceu o jogo, mas está nos perdedores. Nosso 10º perdedor, eu não vou me estender muito, porque eu já fiz um vídeo na terça-feira de manhã, que é o Bryce Young. Já dissequei toda a situação. Agora, fato é, o quarterback ir para o banco na semana 2 com uma nova comissão técnica é assustador. Eu não estava esperando isso. Eu esperava sim que em algum momento isso poderia acontecer, mas não na semana 2. Na semana 2 me assustou. Foi de comes e bebes. O nosso 11º perdedor, eu não falo, é uma informação muito importante aqui, eu não falo do jogo da quinta-feira no Vencedores e Perdedores, porque tá muito longe, geralmente a gente tem um vídeo analisando só aquele jogo, mas eu vou ter que colocar aqui porque a gente tem o waiver do Fantasy hoje rodando, e o perdedor aqui é quem tem Tyreek Hill no Fantasy, porque o Tua Tagovailoa, que inclusive via Ian Rapoport, disse que não vai se aposentar, não pretende, ele está no protocolo de concussão e só Deus sabe quando ele volta. Na última concussão que ele teve, na terceira concussão que ele teve, demorou bastante para ele voltar. Não sabemos quando ele volta. Se o Tua ficar bastante tempo fora, quem draftou o Tyreek Hill e draftou alto no Fantasy, uma escolha top 5 certamente, vai passar um pouquinho aí de fome. Então, se virem, viu? Se virem. É uma situação bem mais complicada que o Christian McCaffrey, porque o McCaffrey a gente sabe que volta. E aí vai continuar rendendo, em tese, né? Porque uma lesão complicada para o running back pelos cortes e tal. Mas o Tyreek Hill, ele depende de ser alimentado. O Skylar Thompson vai passar a bola? Deus me livre, né? Então quem tem o Tyreek Hill no Fantasy é um perdedor desta semana. E o último perdedor é quem não assina o Like Plus. E custa só uma lata de refrigerante por mês. Você vai vir com a gente. Tem quadros novos para vocês participarem. Teremos um quadro com cronômetro nessa quarta-feira. Tá aqui o cronômetro. Mostra a câmera. Ela não tá dando zoom. Bom, tudo bem. Tem quadro com cronômetro nessa quarta-feira, tem Exagero Fato, que é exclusivo dos membros, tem análise de Seattle e New England só para os membros também. Então venham, eu dobro, o triplo de conteúdo para você se aprofundar mais. Quem ama NFL tem que assinar o Like Plus. Muito obrigado a todo mundo que está dando uma oportunidade, tenho certeza que vocês vão continuar. E não vai ter sorteio nesse vídeo. Vocês têm que assinar. No próximo eu faço sorteio, tá bom? Um beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima, lembrando do cupom para comprar o moletom é CURTE7, esporteamerica.com.br. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Até a próxima.